bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. E nessa breve videoaula, continuando a nossa série de meninges, como eu comentei com vocês na aula passada, as meninges é constituída de tecido conjuntivo que reveste o sistema nervoso como um todo. Quando a gente fala do sistema nervoso central, a gente sempre pensa em encéfalo e medula espinal, e a dura mater, com uma camada mais externa, ela vai ter dois folhetos, o folheto externo e o folheto interno. O folheto externo da dura mater, no crânio em especial, ele não é osteogênico, ele não vai produzir células ósseas, ao contrário do comportamento do periósteo nos demais ossos do corpo humano, devido à aderência da dura mater ao periósteo do crânio. E o folheto interno da dura mater, ela sofre vários dobramentos, né? Nós comentamos a aula passada que nós temos aqui, né, por exemplo, a foice do cérebro, né, a tenda do cerebelo, a foice do cerebelo e o diafragma da célula, que são resquícios aí dos dobramentos do folheto interno da dura mater, tá? E nós temos na dura mater chamados de seios da dura mater. Esses seios da dura mater, eles são responsáveis pela drenagem venosa do encéfalo e está intimamente relacionada com os vasos emissários, artérias vertebrais, que são artérias que estão interligadas a ramos de irrigação aí do encéfalo, tá? Então, os seios da dura mater, diferente da palavra seios, que é uma cavidade na anatomia, que os seios nada mais é que cavidades que vão fazer aí a comunicação, né, entre um local e outro. Isso que significa seio na anatomia, bem diferente de mama, né, que é o popularmente seio, né, que é feminino. Não tem nada a ver, tá? Então, seio na anatomia significa cavidade. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês, tá? Quem são esses seios da dura mater, tá? Então, olha, são canais venosos, tá? De endotélio, situados entre os folhetos, tá? Porque eles vão ficar situado entre o folheto externo e o folheto interno da dura mater, que compõe a dura mater encefálica. Então, eu vou apresentar para vocês, até deixei isso descrito, tá? Quais são os seios da dura mater? A gente vai ter os seios que a gente vai encontrar na abóbada e os seios que nós vamos encontrar na base do crânio, tá? Então, o seio sagital superior, né, que é esse daqui, ele é ímpar e mediano, ele vai percorrer toda a margem da inserção da foice do cérebro. Ele vai terminar numa protuberância chamada protuberância occipital interna. Assim como a gente tem a protuberância occipital externa, a gente também tem a interna. E ela faz a confluência dos seios, que é formada pela confluência do seio sagital superior, o reto, o occipital e o início dos seios transverso esquerdo e direito. No seio sagital inferior, tá, que esse aqui situa-se à margem livre da foice do cérebro, terminando aqui, como vocês veem na imagem, no seio reto. O seio transverso, tá, que esse aqui, esse dispõe de longo de cada lado da inserção, né, no caso da tenda aqui do cerebelo, né, no osso occipital. Esse é o seio transverso. O seio sigmoide, ele vai ter em formato de S e é uma continuação do seio transverso que eu mostrei anteriormente para vocês, né?
Ele se estende até, né, o forame jugular, onde a veia jugular, nós encontramos a veia jugular interna. Aí o seio sigmoide, ele vai drenar boa parte, né, desse sangue aqui venoso do encéfalo, cai aqui no seio sigmoide, onde ele vai drenar boa parte aí do sangue venoso. Nós temos aí o seio occipital, né? O seio occipital, como mostra aqui na imagem, ele é muito pequeno, ele é irregular, ele dispõe ao longo da margem da inserção da foice do cerebelo. Bem, agora eu vou comentar assim de uma forma breve também sobre os seios venosos da base, né? A gente tem um dos mais importantes, que é o seio cavernoso, como vocês veem aqui na imagem, tá? Ele situa-se de cada lado do corpo do esfenoide e da célula túrcica, e ele recebe veias da veia oftálmica superior e central da retina. Aqui está muito relacionado, tá, esse seio cavernoso com alguns tipos de infecções, dilatações, tá? Então, inclusive quando se tem, vamos supor, espinha no rosto, tomar cuidado, assim, né, de não manusear muito esses tipos de espinhas, porque as espinhas são infecções causadas por uma bactéria chamada da classe dos estafilococcus, tá? Espécie, geralmente. E aí, o que acontece? Pode acontecer que essa infecção pode ser absorvida aí pelo seio cavernoso e causar infecções aí, assim como problemas de dilatação, de aneurisma, tá? Relacionados a esse local aí. A gente tem o seio intercavernoso. O seio intercavernoso, ele vai fazer a interligação entre os dois seios cavernosos. O seio esfenoparietal, ele vai percorrer a face interior da pequena asa do esfenoide e vai desembocar no seio cavernoso. O seio petroso superior, para quem não lembra, tá? Eu só estou citando mesmo, depois vocês vão poder voltar na imagem, certificar melhor a localização, tá? E o seio petroso superior, o osso temporal, ele tem a parte escamosa, a parte timpânica e a parte petrosa, que fica localizada bem aqui, tá? Que aí vai ter a parte petrosa maior e a petrosa menor, na qual esses seios tá relacionados nessa região. Aqui na imagem, ó, nos possibilita ver, né, alguns seios que nós comentamos, tá? Ó, aqui a gente tem a imagem do seio reto, a gente tem a confluência dos seios. O que é a confluência dos seios? A confluência dos seios vai ser o ponto de união de todos os seios, quer dizer, do seio sagital superior, seio sagital inferior, o seio reto, né? Os seios transversos, que vai confluir aí num ponto chamado de confluência dos seios. Confluência dos seios porque está relacionado aí com a junção de todos os seios. Aqui na imagem, ó, tá? Acaba sendo uma visualização para os seios da base do crânio, mas dá para visualizar aqui alguns que nós falamos, né, que pertencem à parte da abóbada dos seios da dura mater. Então aqui a gente tem, ó, o seio sigmoide, que a gente vai ter aqui, ó, tá? A gente vai ter aqui, ó, os seios cavernosos, o
o seio intercavernoso que vai unir. Aqui vai ter o seio petroso maior, superior e o inferior, tá? Que, como está descrito aqui, ó, ele vai dispor de cada lado ao longo da inserção da tenda do cerebelo, na porção petrosa do osso peitoral. Ele vai drenar sangue do seio cavernoso para o seio sigmoide, terminando próximo à veia jugular. Como eu disse para vocês, essas cavidades, né, que são os seios venosos da dura mater, tem muita relação com os vasos emissários aí perto. Então, por exemplo, a veia jugular, né, é uma delas. Então, como ele vai drenar, tudo que drena, o que faz? Sai da periferia e junta, tá? É diferente da artéria, por exemplo. A artéria é uma e ela se ramifica. A veia não, ela junta primeiro da periferia e vai trazendo o seu retorno. Essa é a ideia, tá? Da drenagem como um todo, no corpo humano como um todo, e no encéfalo não é diferente, tá? Então aqui a gente tem o seio petroso inferior, que, né, relacionado a essa região aqui, que vai percorrer o sulco petroso inferior, entre o sulco cavernoso e o forame jugular, onde termina também lançando, né, essa drenagem venosa na veia jugular interna. Já o plexo basilar, ele vai fazer parte aí do osso occipital e vai comunicar o seio petroso inferior com o seio cavernoso. Então aqui na imagem, tá? A gente tem, olha, a tenda do cerebelo, que dá pra ver aqui. Essa foto aqui é do néter, tá? Aqui a gente tem o seio reto, o seio transverso, tá? O seio sagital superior que tá seccionado, tá? Aqui a gente tem, ó, todas essas estruturas que vocês veem aqui na imagem são referentes aos nervos cranianos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, tá? E aqui dá para ver na imagem algum deles, tá? Desses nervos cranianos aí, tá? Aqui a gente tem a artéria meníngea média, que vai fazer vascularização de toda a meninge, né? E aqui os seios petrosos inferior e superior, e aqui o plexo venoso basilar, que vai comunicar o seio petroso inferior com o cavernoso que está aqui. Então, pessoal, essa era a minha videoaula de hoje, tá? Revisem, volte os slides para vocês pegarem. Eu deixei mais os conceitos para vocês, para poder entender melhor a compreensão, né, desses seios venosos da base. Eu utilizei o Neuroanatomia do Ângelo Machado para trazer esses conceitos para vocês. Muito obrigada pela atenção.